Então, pessoal, boa noite. Eu vou fazer a minha primeira tentativa de gravar uma aula na qual eu consiga trazer um pouco mais de dinâmica para a aula. Dessa vez, vocês podem ver, eu estou inclusa na gravação. E eu vou alternar entre usar os slides da aula para explicar o conteúdo. Vou usar a tabela periódica, que vocês podem observar ali. Essa tabela é uma tabela interativa que existe na internet. Depois eu passo o link para vocês, nos slides eu já coloquei. E também um livro didático que pode auxiliar a gente em alguns recursos. Então a gente vai começar nessa aula falando sobre a tabela periódica. Vai ser uma aula curtinha só para a gente ver como é que funciona. Vou falar um pouquinho do histórico da tabela periódica, falar sobre a estrutura básica dela, ok? Então, a respeito disso, a gente vai começar a falar por que é que a tabela periódica ela foi criada. Então, na ciência existe uma ideia importante de organização, para poder trabalhar com os dados e poder interpretar com maior facilidade. Então, na ideia da construção da tabela periódica, um fator que foi decisivo é esse que está mostrado aqui embaixo, fator decisivo, lei periódica, ok? Então, ela foi desenvolvida no século XIX, e essa lei periódica ela trazia que havia uma regularidade nas propriedades dos elementos até então conhecidos com a variação do peso atômico. Então, a primeira pessoa que propôs a ideia de uma organização desses elementos foi Dobereiner, que é um alemão. A ideia dele veio em 1929. Com ele veio a ideia das tríades de Dobereiner. Nessas tríades, a classificação dos elementos ela era com base nas propriedades e ela seguia uma tendência com o peso atômico dos elementos. Naquela época, chamado de peso atômico. Hoje a gente fala em massa atômica, porque a gente sabe que peso está relacionado com a força-peso, que é relativa à ação da gravidade. Então, aqui a gente pode ver 3 das tríades propostas por Dobereiner. A primeira, cálcio, estrôncio, bário. A segunda, cloro, bromo e iodo. A terceira, enxofre, selênio e telúrio. O que o Dobereiner notou é que dava para estabelecer uma relação das massas atômicas desses elementos. Então, no caso, se a gente pegasse o elemento mais leve daquela tríade com o elemento mais pesado da tríade, tirando uma média desses valores, a gente chegava numa massa muito aproximada da massa atômica do elemento intermediário. No caso da primeira tríade, o estrôncio. Na segunda tríade, fazendo uma média da massa atômica do cloro com a do iodo, a gente chegava numa massa muito próxima da do bromo, e a mesma coisa acontecia para o selênio, que ficava com uma massa atômica muito próxima da massa, da média das massas do enxofre e do telúrio. Infelizmente, ele não impressionou muita gente com essa ideia dele de organizar os elementos e as observações que ele tinha feito. Então, basicamente, ele ficou conhecido por ser o primeiro a propor uma relação entre os elementos conhecidos, certo, das propriedades, e foi em relação à massa atômica. Na sequência, veio o Champ-Quartois, que ele propôs a ideia do parafuso telúrico. Nesse caso, é como se eu pegasse e fizesse uma espiral ao redor de um cilindro, ok? E nessa espiral eu traçasse linhas, ok? No total foram 16 linhas que ele traçou ali, que eram as divisões. Os elementos que tivessem sobre essas linhas eram elementos que tinham propriedades químicas semelhantes. E na espiral, os elementos eram dispostos em ordem crescente de massa atômica.
Bom, o grande problema dessa ideia de Champ-Courtois foi que não funcionava para todos os elementos conhecidos, então também não recebeu muita atenção. Aí veio Newlands, né? John Newlands, que propôs as oitavas de Newlands. Ele fez uma associação com a música, ele gostava muito. Então a ideia dele era de que a gente podia organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica em linhas, e essas linhas iriam conter 7 elementos. O oitavo elemento a ser disposto, ele seria disposto numa linha abaixo, e esse elemento, esse oitavo, teria propriedades semelhantes ao primeiro elemento disposto. Então, nesse caso, por exemplo, eu iria dispor 7 elementos na sequência. O próximo elemento conhecido, no caso o flúor, ele ficaria debaixo do hidrogênio, e esses elementos aqui teriam características similares, assim como esses daqui, e ele associou com as 7 notas musicais. No caso, ele foi ridicularizado pela Sociedade de Londres, Sociedade de Química de Londres, porque tu imagina, naquela época, associar química com música, qual o sentido, né? Bom, 2 décadas depois, o trabalho dele foi reconhecido porque ele foi um dos precursores da ideia da tabela periódica de Mendeleev, que é considerado hoje o pai da tabela periódica. Então, como já ouvi dizer, a vida dá voltas, não é mesmo? Então, a gente chega na tabela periódica de Dmitri Mendeleev, em 1871. Então, ela é uma tabela periódica que se aproxima um pouco mais da proposta atual de tabela periódica, só que na época só se conhecia 63 elementos. Hoje a gente já sabe, são 118, um pouquinho mais. Então, a ideia era que os elementos que tivessem propriedades semelhantes ocupassem uma mesma coluna, ok? E também ele organizou, por exemplo, por valência. Uma das propriedades que ele levava em consideração era a valência, que era o número de ligações estabelecidas por um átomo com outros átomos. Então, a ideia é que numa mesma coluna, todos aqueles elementos estabelecessem a mesma quantidade de ligações com outros átomos. Uma das coisas que ele notou é que nessa tabela, nessa proposta, teriam que ter espaços em branco se fosse organizar ela por massa atômica, além de ter algumas inversões que deveriam ser necessárias para seguir a proposta de organização dele. Uma explicação muito grande para essas inversões relativas à massa atômica dos elementos foi quando foi descoberto o próton, que é o número atômico, associado com o número atômico, que foi por Moseley em 1913 e 1914. Ele notou que se organizasse os elementos, então Mendeleev, né, como eu tinha citado, ele notou que organizando os elementos em ordem crescente de massa atômica eram necessárias algumas inversões, e quando Moseley descobriu que existiam as partículas nucleares chamadas de prótons, que eram características de cada elemento, a partir dali começou a surgir a ideia de organizar os elementos não mais por massa atômica, mas sim por número atômico. E aí o que se notou? Que se organizando por número atômico, aquelas inversões não eram mais necessárias. Isso não foi uma proposta de Mendeleev, não foi uma proposta de Moseley. Foram vários outros cientistas que vieram depois deles que aprimoraram as descobertas dos dois cientistas até chegar na tabela periódica que a gente tem hoje. Mas, mesmo vários outros cientistas tendo aprimorado, Mendeleev ele ganhou bastante notoriedade com a proposta dele de tabela periódica, e até hoje ele é totalmente associado ao desenvolvimento da tabela periódica, sendo considerado o pai dela. Então aqui a gente tem a apresentação da tabela periódica para vocês. Bom, eu já entreguei uma impressa, então vocês já conhecem. Essa aqui eu acho que é justamente a versão que eu entreguei, se não muito parecida. Nesse caso, a tabela periódica ela apresenta os 118 elementos existentes, conhecidos, certo?
Então, aqui tem a tabela periódica com 118 elementos conhecidos. Desculpa, deu uma confusão aqui, eu tive que consertar meu mouse. Toda tabela periódica ela tem uma legenda para falar como é que estão dispostas as informações nessa tabela. Então, por exemplo, nessa aqui que eu estou apresentando, ele mostra que no meio eu tenho o símbolo químico, em cima está representado o número atômico, então veja que não segue aquela simbologia que a gente estudou quando a gente estudou estrutura atômica. Cada tabela vai ter a sua disposição das informações, então sempre se atentem à legenda, olhem o que está escrito nela. Embaixo do símbolo está apresentado o nome de cada um dos elementos e, por fim, o peso atômico, que hoje, na verdade, não é o ideal chamar de peso, e sim de massa atômica, ok? Até entre parênteses aqui ele fala que é a massa atômica relativa. A tabela periódica ela apresenta então os elementos dispostos cada um em um quadrado e em ordem crescente de número atômico, ok? Então isso veio depois da descoberta da partícula atômica do próton. Foi aí que se notou que a melhor forma de dispor ela para manter as propriedades alinhadas e agrupadas dentro da tabela periódica era organizando ela através do seu número atômico. Então, observem aqui que começa com o hidrogênio, número atômico 1, número atômico 2, e depois segue 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então, olhando a tabela periódica, a gente observa que ela tem várias linhas, que são as sequências orientais. No total, são 7 linhas, que a gente chama de períodos. Então, são 7 períodos na tabela periódica. Ali está apresentado um deles. Então, agora eu vou alternar e vou lá para a tabela periódica que eu falei para vocês. Então, observem ali na tabela periódica que eu estou mostrando agora, que ela é composta por 7 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas no total. A que estava sendo mostrada no slide é a quinta linha, então é o quinto período da tabela periódica, ok? Voltando, então, para os slides. Os elementos que são encontrados no mesmo período da tabela periódica, eles vão possuir como característica semelhante o número de camadas eletrônicas. Então, todos os elementos de um mesmo período, de uma mesma linha, vão ter a mesma quantidade de camadas eletrônicas, ou seja, camadas nas quais os elétrons estão sendo distribuídos. Então, apresentando aqui, por exemplo, primeiro período, todos os elementos vão ter uma única camada, nesse caso, hidrogênio e hélio. Só a camada K, o nível número 1. Segundo período, vai ter 2 camadas, portanto, camada K e camada L. Todos os elementos dessa linha vão ter a segunda camada como sendo a camada de valência. Terceiro período, 3 camadas e assim por diante. A gente pode observar que aqui na tabela periódica, se a gente olhar a disposição por orbitais, vamos pegar, por exemplo, o quarto período. Tá vendo? Se eu observar, eu venho aqui quarto período, observem aqui sempre qual é o orbital que está sendo marcado em amarelo e observem até qual que ele está sendo preenchido. Então, pegando potássio, vocês podem observar que termina ali em 4S, então a camada é a quarta, ok? Equivalente ao período que a gente está. Cálcio também, 4S. Se a gente partir aqui para os elementos dessa região amarela, eles vão estar marcado ali o D, 3D, como sendo o último orbital preenchido, mas a gente observa que o 4S dele tem os risquinhos representando os elétrons. Então, a quarta camada está ocupada e ela existe para esse elemento, e é a camada de valência. Continuando, a gente pode chegar aqui nesses elementos da regiãozinha verde e olhar que esses elementos, por exemplo, vão terminar ali a distribuição eletrônica em 4P. Todos eles, ok?
vão terminar em 4p, portanto, também tem 4 camadas. Além das semelhanças que a gente encontra numa mesma linha, que é essa relacionada à quantidade de camadas do elemento, a gente pode também organizar a tabela, pensar nela em colunas. Então, essas colunas da tabela periódica, a gente vai dar o nome para elas de família ou grupo, tá? Hoje em dia, pela UPAC, que é o órgão, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que dá as regras para como vai funcionar a questão de nomenclatura e organização dentro da química, ela indica mais o uso da palavra grupo, ok? Ao invés de família. Então, são 18 grupos, ou seja, 18 colunas, que são as sequências verticais, como estão mostradas as duas aqui do lado. Nesse caso, a gente está apresentando o grupo 1 e o grupo 16. No próximo vídeo, a gente vai estudar as nomenclaturas especiais que cada um desses grupos pode receber, tá? Então, os elementos de um mesmo grupo, eles vão possuir propriedades químicas semelhantes, então a reatividade deles é muito parecida, e também a distribuição eletrônica na camada de valência, ela é igual para todos os elementos. Então, por exemplo, no caso do grupo 1, que está sendo apresentado aqui, o hidrogênio ele tem um único elétron na camada de valência. Termina em 1s1 a distribuição eletrônica. Se eu pegar o césio, por exemplo, que está no 6º período, a distribuição eletrônica dele vai terminar em 6s1. Então, ambos terminam em S1, cada um com a sua camada de valência. E a mesma coisa vai acontecer na família, no grupo ali do oxigênio, que é o grupo 16. Então, observa aqui, no caso do grupo 16, a camada de valência vai terminar em NS2, NP6, sendo que N indica a camada de valência. Para o oxigênio, que está no 2º período, na segunda linha, essa camada vai ser a número 2. Então, a distribuição dele termina em 2S2, 2P6. Se eu pegar um elemento mais abaixo na tabela periódica, como, por exemplo, o telúrio, que está no 5º período, a distribuição dele vai terminar em 5S2, 5P6. De vez em quando vocês vão me ver olhando para o lado, porque eu estou com a tela aqui. Então, numa eu estou transmitindo, gravando a videoaula, e na outra tela, aqui do lado, é onde eu estou vendo os slides e iluminando as partes importantes. Em relação ao grupo 1, eu trouxe uma informação relativa à reatividade deles. Então, tirando o hidrogênio, que a gente vai tratar mais especificamente depois e entender por que ele é uma exceção nesse caso, todos os outros elementos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, eles reagem exotermicamente, então liberam calor quando reagem com a água, e eles vão formar espécies desse elemento ligados a um grupo OH, que se caracteriza como uma base, que a gente também vai estudar mais à frente. Na verdade, vocês vão estudar em Química Geral. Então, só para vocês observarem essa informação que eu trouxe a respeito da distribuição eletrônica terminando de maneira semelhante nos elementos de um mesmo grupo, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai terminar a distribuição eletrônica de todos os elementos do grupo 13 da tabela periódica, que é o grupo do boro. Então, se vocês observarem, a gente sempre vai olhar para o espacinho onde está em amarelo. Então, no caso do boro, observem que o último subnível preenchido dele é o 2p com um único elétron. Então, a camada de valência dele tem 2 elétrons no 2s e 1 elétron no 2p, como é mostrado no esqueminha. Se a gente passa para o elemento de baixo, alumínio, observa que agora ele passa a ter o 3p ocupado, uma camada acima, mas com a mesma quantidade de elétrons. 2 elétrons no S e 1 elétron no P. E a gente vai observar essa tendência no resto do período, no resto do grupo. Então, o gálio
4P1 termina, o índio 5P1, o talho 6P1 e o nióbio 7P1. Então, observem que todos eles terminam distribuição eletrônica de forma igual. Hoje, a respeito do conteúdo que eu queria passar, era isso, tá? Então, é só realmente uma introduçãozinha sobre a tabela periódica. A gente vai trabalhar um pouquinho mais em outras videoaulas. E em relação ao livro didático, esse livro aqui, eu vou mandar os capítulos em PDF para vocês poderem estudar, que parte do conteúdo está baseado nele, e eu acho um livro bem completo. Então, inicialmente ele traz a parte de desenvolvimento da tabela periódica, que eu apresentei para vocês hoje. Então, ele vai falar ali sobre as tríades de Dobenheimer, que eu falei, o parafuso telúrico de Champ-Quartois, as oitavas de Newland, que eu comentei também. Vai falar um tanto sobre Mendeleev e a ideia dele da tabela periódica. Vai trazer também sobre a descoberta do próton e de onde é que veio a ideia de organizar esses elementos em ordem crescente de número atômico e não mais de número de massa atômica. E, por fim, apresenta a tabela periódica para consulta. E, além disso, ele continua começando a falar sobre a estrutura da tabela periódica, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, a parte de períodos e grupos a gente já viu, que é a parte introdutória. Então, quem quiser ler um pouquinho mais, vai poder fazer essa consulta através desse livro didático, que vai ser o livro texto para esse conteúdo, ok? Eu espero que tenha ficado interessante a aula dessa maneira, um esquema um pouco diferente. Hoje, talvez, alguns pontos tenham sido falhos, mas a gente vai melhorando com o passar das aulas e à medida que eu vou ganhando fluência nesse recurso. E também tentar chegar às atividades remotas de uma forma mais exitosa possível, ok? Então, um abraço para vocês e a gente se encontra na próxima videoaula.